Fala pessoal, no nosso on-chain de hoje, nós vamos ver algumas métricas em relação à oferta de bitcoins, principalmente a acumulação de bitcoins que está ocorrendo nesse momento de queda, e a gente vai ver também mais ou menos uma previsão de quando eu acredito que o preço possa formar um fundo. Então, começando aqui pelos indicadores, a mudança líquida na carteira de 30 dias dos investidores de longo prazo são aqueles que compram um Bitcoin e seguram por mais de um ano. Então a gente consegue ver que nesse momento do mercado, com o Bitcoin aí a 75, 74 mil dólares, esses investidores começaram a ter uma diferença líquida positiva na sua carteira, ou seja, eles estão voltando a acumular. Isso é uma boa notícia porque geralmente quando esses investidores compram, o preço tende a formar fundos porque o preço não só está atrativo, mas ao mesmo tempo que esses investidores estão comprando, eles tendem a ser mais agressivos e eles tendem a segurar o preço, o ativo por mais tempo e acabam tendo maior quantidade de Bitcoin. A gente consegue ver pela métrica do investidor de curto prazo, ou seja, aquele que compra Bitcoin e segura por alguns meses, esse está capitulando a mesma medida que o investidor de longo prazo está comprando nesse momento, esse investidor aqui está vendendo. E, então, esse aqui é considerado o dinheiro burro e o outro é considerado o dinheiro inteligente, ou seja, ele compra quando cai. E esse investidor de curto prazo tende a ser aventureiro, tende a ser uma pessoa que busca um ganho mais rápido dentro do mercado. Quando o preço começa a cair muito, ele desiste, sai e essa oferta que ele vende justamente vai para a mão do investidor de longo prazo que acredita nos fundamentos do ativo e compra com é, uma visão de mais tempo. Então, cara, tá bem legal essa dinâmica. Isso pode indicar o início de uma formação de fundo. Claro que é difícil dizer onde vai parar, mas na minha visão, a gente vai ver aqui também, esse fundo está bem próximo. Aqui a gente consegue ver, basicamente é o mesmo gráfico, tá? Mas é de investidores de longo prazo, mas a gente consegue ver aqui no fundo do gráfico a curva, que significa a oferta total de bitcoins que esses investidores têm. Então a gente está saindo ali de 13,5 milhões mais ou menos para quase 14 milhões. Então eles estão voltando a acumular bem devagar, né? Assim, mas eles estão voltando a acumular. Eles pararam de vender e estão voltando a acumular. Essa curva está indo para cima. Idealmente, aqui você vê que o preço segue bem essa dinâmica, né? Essa curva laranja, quando ela começa a subir, o preço significa que ele já estabeleceu um fundo e quando ele começa a subir, significa que essa oferta está indo para esses investidores e o preço reage porque é um volume muito grande e é nesses momentos que o mercado tende a virar. Então, cara, eu gostei do que eu vi aqui nesse on-chain de hoje. Aqui, uma outra visão da mesma métrica, a gente consegue ver que endereços que tem de 1.000 a 10.000 bitcoins, que é essa área laranja aqui maior, já voltou a acumular aqui mais de 600 mil bitcoins, enquanto os investidores que têm 1 a 10, 0,1 a 1 ou até mesmo 10 a 100, eles estão com a curva para baixo aqui da linha de zero, ou seja, estão vendendo para esses investidores comprarem. Então essa dinâmica forma fundos, já falei isso aqui, e agora a gente vai ver um pouquinho do retrato do mercado. É claro que essa queda traz muitas liquidações, né? Traz muita dor para muita gente. E aqui a dominância de liquidações de longs, ou seja, de posições compradas, está batendo 43,8%, o que é natural, né? O preço cai, essas posições têm que ser fechadas a mercado, liquidadas. E isso cria uma bola de neve, uma cascata ali de liquidações, uma aceleração na queda do ativo. Foi o que a gente viu aí basicamente quando o Bitcoin perdeu ali os 80 mil dólares para rapidamente bater em 74. As taxas de financiamento, elas estão agora já virando para negativo, né? Elas ficaram bem negativas, neutras. Isso indica um reset, né, dessas posições long. E aí isso pode promover até um alívio, né, um certo alívio para um rally de alta pequeno, né? Assim, a tendência macro continua de baixa,
nesse momento muito FUD em relação ao Epstein Files, que descobriram ligação com os desenvolvedores do Bitcoin no seu estágio inicial, lá no MIT, computação quântica que pode quebrar a criptografia do Bitcoin, tudo isso é um medo, incerteza, insegurança que a mídia vai jogando no mercado para provocar ainda mais essa queda. E então, assim, o ambiente no geral já está com características de fundo. Esses FUDs, cara, sempre são assim, diferentes narrativas. A gente teve em 2021 o FUD dos mineradores da China, que iam parar de minerar, a rede ia parar de funcionar, o Bitcoin caiu 50%, depois subiu 100%. Nesse momento, o FUD da vez é a computação quântica e em relação ao Epstein Files, que foi descoberto, né, uma ligação aos desenvolvedores do Bitcoin e, e muito se falou sobre a nomeação do novo presidente do Fed, que é um homem que preza por mercados mais neutros, o Fed com balanço menor e juros mais fortes. Então, isso, o mercado está precificando também essa mudança na, na presidência do Fed, o que os Estados Unidos está sinalizando por muito tempo não fazia uma neutralidade monetária, né? Isso é importante. Trump está sendo acusado de desvalorizar demais o dólar pelas suas políticas, assim como ele fez no primeiro mandato. Isso pode dar uma equilibrada pelo outro lado, mas por um lado o mercado não gostou. Então, trazendo um pouquinho desse macro aqui para vocês, mas agora, para encerrar o on-chain, a gente fazer um exercício aqui muito legal, trabalhar com probabilidade de onde eu acredito que o fundo do bear market, né, que a gente está no bear market desde o ano passado, a tendência clara de baixa no semanal, no mensal, no diário. Eu peguei aqui dois pontos que eu acho que o Bitcoin pode formar um fundo. Eu peguei a Golden Ratio da retração de Fibonacci do topo até o fundo lá do início do bull market, ou seja, lá em 2022. Essa linha não está traçada até lá, mas essa linha branca aqui é justamente o Golden Ratio, né, a razão áurea, que é a linha de 618 da retração de Fibonacci. A gente está batendo aqui em 58 mil dólares. E pelo VRVP, que mede a liquidez do gráfico, né, visível na imagem, a gente vê aqui a maior liquidez em 67 mil dólares. Então eu acho que essa queda vai acabar buscando essa região. A gente vê que não tem muito suporte por aqui. É uma região de liquidez baixa, porque o preço escalou rapidamente nesse rompimento, então deu tempo das pessoas comprarem. Aqui a gente vê uma longa acumulação e aí muitas pessoas compraram e venderam, então a liquidez ficou concentrada aqui. Acho que é uma boa probabilidade da gente atingir o fundo do bear market entre 67 e 58 mil dólares. Muitas pessoas acham que o Bitcoin pode voltar a 30, 35. Eu não vou descartar esse cenário, mas eu acho muito pouco provável, até porque o Bitcoin já é um ativo de ampla adoção, um ativo que tende a ser um hedge monetário para momentos que, enfim, as moedas globais estão se desvalorizando. A gente viu o ouro subindo muito. O Bitcoin tem uma ligação com tecnologia, né? A tecnologia está sofrendo um pouco nesse momento, puxando o Bitcoin para baixo. Mas eu não vou descartar esse cenário de 30, 35, eu acho muito pouco provável. Mas vale lembrar que a gente tem muitas treasury companies, empresas listadas em bolsa que compram Bitcoin através de dívida. A maioria delas comprou Bitcoin acima dos 100 mil dólares, então elas já estão bem abaixo do nível de compra. E isso pode provocar é, uma venda forçada, porque o MNAV, que é o valor de mercado dessas empresas dividido pelo que elas têm em Bitcoin, a empresa vale muito menos do que o que ela tem em Bitcoin. A tendência é que esse número fique menor do que um e elas sejam incentivadas a vender Bitcoin para recomprar a sua própria ação, porque a empresa está valendo menos do que o que ela tem em Bitcoin. Então, essa dinâmica pode estar acontecendo agora. Isso tem muitas empresas dessa categoria que podem estar
nadando peladas, né, nessa queda, e aí a gente vai ver realmente o tamanho desse buraco. E por isso, assim, eu nunca vou descartar um cenário onde o Bitcoin vai mais abaixo do que a gente pode imaginar. Isso já aconteceu outras vezes, mas agora, nesse momento, eu estou focando nessa região aqui. Eu acho que é uma região de muito interesse. Muita gente vai comprar Bitcoin aqui para longo prazo. Então, acho que tem uma boa chance da gente atingir o fundo de mercado aqui. E dependendo das condições macro, dependendo do que vai acontecer no mundo tecnológico, o Bitcoin pode sim ter uma reviravolta nessa região.